volta. Eu tava com saudade, admito, né? 4 jogos abriram a 13ª rodada, mas só que o que chamou a atenção foi a coletiva do técnico Filipe Luís. Ele criticou bastante a postura do atacante Pedro, que nem foi relacionado para o jogo. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. Daqui a pouquinho a gente mostra a reportagem completa sobre o jogo com as críticas do Filipe Luís ao Pedro e, claro, os gols da vitória do líder Flamengo. Lá do Brasileirão, o Flamengo venceu o São Paulo no Maracanã e chegou à 3ª vitória seguida na competição. Mesmo assim, o desempenho do líder ficou bem em segundo plano. Na coletiva depois do jogo, o assunto foi outro. O jogo da volta. Volta Flamengo, volta São Paulo, volta o Brasileirão, volta o Maracanã cheio, mais de 67 mil torcedores. E volta Hernan Crespo. O técnico que comandou o São Paulo em 2021 começou ontem um novo trabalho à frente do clube. Mesmo com tudo isso, o assunto da noite foi quem não jogou. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista. Temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. Pedro, o maior artilheiro do atual elenco do Flamengo, não foi nem relacionado para o jogo. Ficou na arquibancada vendo a partida com a família. Decisão de Filipe Luís. Se estivesse em campo, talvez o atacante aproveitasse algum dos tantos cruzamentos na área. O goleiro do São Paulo foi o melhor em campo no primeiro tempo. No início da segunda etapa, uma cena forte. Ayrton Lucas, que havia entrado no lugar de Alexandro, levou a pior no choque com Enzo Dias. Um corte grande e profundo na canela tirou o lateral do jogo. O Flamengo descartou fratura, mas informou que Ayrton precisará de uma cirurgia no local. Rafael só foi superado, curiosamente, por um atacante criado no São Paulo. Luiz Araújo, também é canhoto, chapou, golaço! No final do jogo, Luiz Araújo tentou de novo e o Alacian aproveitou o rebote. Flamengo 2, São Paulo 0. O resultado conquistado no sábado é ótimo para o Flamengo, que garante a posição na tabela, é o líder do campeonato. Por outro lado, o São Paulo continua perto da zona de rebaixamento. Na classificação, tudo bem para o Flamengo, mas nos bastidores o clima pesou. Pedro ainda não se pronunciou, mas o recado foi claro. Um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento. Tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, é indiscutível. E vamos para a informação principal desse vídeo. Pedro, galera, o que o Filipe Luís fez ontem foi histórico. Várias declarações pesadas, falando que beirou ridícula a postura do Ayrton Lucas, do Pedro, desculpa, durante os treinamentos, falando que o GPS do Pedro, mostrando os piores índices de todos os atletas, deu uma declaração que ele falou assim: o Pedro não precisa me dar beijo, abraço, nada, ele precisa ser profissional. Chamou o Pedro de antiprofissional. Gente, ele rasgou o Pedro no sentido ruim mesmo, no sentido literal. Ele acabou com o Pedro nas palavras. Eu, de fato, esperava até que o Pedro fosse pronunciar, mas até a gravação desse vídeo aqui não teve pronunciamento. E por falar em Pedro, ele estava no Maracanã, acompanhou o jogo lá em um dos camarotes,
não foi relacionado, como o próprio Filipe Luiz aqui. Eu estou resumindo para vocês, porque foram várias declarações bem pesadas. Algo que eu nunca vi, de verdade, gente. Nem nos piores comportamentos de vários jogadores que eu fiquei sabendo em bastidor. O treinador, quando ia numa entrevista coletiva, sempre amenizava. Eu até entendo amenizar, mas a gente sempre pede aqui para o treinador falar a verdade. E quando ele fala a verdade, eu vou criticar? Eu não vou criticar, mas eu entendo o torcedor que critica a postura do Filipe Luiz por entender que ele está desvalorizando um ativo. Então, eu entendo todos os lados e eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa postura do Filipe Luiz ao chegar na entrevista coletiva e acabar com o Pedro? Ele falou assim de uma forma do Pedro que, assim, cara, de fato, eu não esperava. Eu fiquei perplexo assistindo ao vivo, fiquei bem surpreso, porém, eu já sabia de tudo que estava acontecendo nos bastidores, só que eu não sabia que era esse ponto. E não é a primeira vez que isso acontece. A gente precisa trazer a cronologia aqui. O Pedro teve um problema parecido com esse nos tempos de Fluminense. Ele teve um problema com o Rogério Ceni, parecido com esse. Ele teve um problema com o Sampaoli, na comissão do Sampaoli, que resultou até em um soco na cara do preparador físico do Sampaoli no Pedro. E eu aqui não estou justificando soco. Esquece, gente. Soco é errado, agressão física é errada em qualquer momento. Nada justifica a agressão, esse ato do preparador Pablo. Mas, enfim, teve um problema. E agora com o Filipe Luiz. E sendo que Filipe Luiz conhece o Pedro desde os tempos de jogador, porque eles jogaram juntos no Flamengo. E tem uma entrevista do Davi Luiz ao, abre aspas, do GE, dizendo que ele, amigo do Pedro, ele virou para o Pedro e falou: Pedro, se eu fosse treinador, não te escalaria. Falando da postura do Pedro no dia a dia. Gente, na boa, olha só. O Filipe Luiz não é o primeiro a reclamar da postura do Pedro no dia a dia. O Pedro não tem que ter vaga cativa e eu tenho uma linha de raciocínio. Eu, como chefe, se eu fosse chefe, eu não gosto de gente sem compromisso. Gente descompromissada eu não suporto. Pode ser o melhor profissional do mundo, mas se o cara chega atrasado, se o cara não dá o devido valor ao trabalho, isso é falta de respeito com os demais, gente. O Pedro está faltando respeito com os companheiros dele. Por que o Pedro, treinando desse jeito, da forma que está treinando, ele tem que ser titular e o outro que está dando a vida no treinamento tem que ser reserva? Vocês acham isso justo? Eu não acho justo, por mais que o Pedro seja craque, por mais que o Pedro te entregue 30 gols. Mas se o Filipe Luiz mantém o Pedro treinando desse jeito no time titular, ele perde o grupo, gente. Se o meu chefe, se eu tenho um chefe, meu chefe fica dando valor para um cara que, entre aspas, é miguezeiro e não me dá valor que eu dou à vida, eu vou ficar chateado com o meu chefe. O chefe vai perder o grupo. O Filipe Luiz está certo, gente. Eu sei que essa atitude vai desvalorizar o Pedro. Isso é um fato, gente. Isso é um fato. E eu já vou entrando aqui na próxima informação. Assim que acabou a entrevista coletiva do Pedro, eu entrei em contato por telefone com um dos empresários. Na verdade, o principal empresário do Pedro. E ele me garantiu: Vene, eu vou trazer proposta para o Flamengo para tirar o Pedro. Eu vou tentar trazer uma proposta para tirar o Pedro. Sinceramente, eu não vejo uma mudança drástica no Pedro para ele voltar a ficar à disposição. Não vejo. Para mim é o fim da linha do Pedro. De verdade, assim. Eu acho que a chance do Pedro sair hoje é muito maior do que ele ficar. Depois dessa entrevista coletiva, vocês acham que o Pedro deve estar feliz? Duvido. Eu duvido. E eu também não vejo o Pedro melhorando o dia a dia dele no treinamento. Nunca foi um cara de treinar muito. Eu trouxe fatos para vocês. Véio. Fatos. Goste ou não do Pedro, é um fato. Agora, teve essa entrevista coletiva do Filipe Luiz e tem um empresário do Pedro dizendo que vai trazer proposta para ele sair. De verdade, gente, talvez seja o melhor mesmo. Venha com uma proposta boa, uma proposta que seja vantajosa para o Flamengo. O Flamengo vende, pega o dinheiro e vai atrás de um outro jogador. Até porque existe uma incógnita sobre o Pedro, né? O Pedro vem de uma lesão séria no joelho de LCA. E aí?
Será que vai ser sempre esse Pedro? O Felipe Luiz disse, cadê o Pedro antes da lesão? A gente nunca mais viu o Pedro antes da lesão. Então, assim, gente, culpar o Felipe Luiz, eu acho que é mirar o alvo para o lado errado. Se tem que cobrar algo de alguém, é cobrar do Pedro. Comprometimento. Ele ganha para isso, e ganha muito bem. Ele está no Flamengo, um dos maiores clubes do mundo. Se ele está fazendo isso, ele está faltando respeito com os companheiros, com o treinador dele e com a torcida. E o Felipe Luiz está certo. Tem uma parte da entrevista coletiva que ele fala, vem cá, e a exposição do treinador? Quando o treinador não coloca o Pedro de titular, o treinador é xingado, mas vocês não sabem o que está acontecendo. E é isso que está acontecendo. É justo com o Felipe Luiz? Eu não acho. Agora, Vene, você tomaria essa atitude que o Felipe Luiz tomou? Acho que não. Eu acho que eu não teria essa coragem, sendo bem sincero. Tanto é que a gente nunca viu o treinador ter tanta coragem assim. Está todo mundo bem surpreso. Todo mundo mesmo. Jornalistas que acompanham o futebol há muito tempo e eu, que sou um pato novo, que não tenho nem 10 anos de profissão. Eu nunca vi nada parecido. Da forma que o Felipe Luiz fez, nunca vi nada parecido. Mas, enfim, essa é a minha opinião, quero a opinião de vocês. Trouxe informação também que o empresário vai trazer proposta e, pelo visto, é o fim da linha do atacante Pedro no Flamengo. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, o que a imprensa falou aí sobre esse caso de Pedro, né? Pedro aí, ele praticamente vai deixar o Flamengo, né? É bem difícil ele continuar, porque depois de todo esse imbróglio aí envolvendo aí essa confusão, né, de ele não treinar bem, Felipe Luiz foi incisivo, né, e deixou claro, né, que ele não vai continuar dessa forma, e a tendência é que ele não continue mesmo, né? Então, Felipe Luiz, ele mostrou tanto para Pedro como para outros jogadores que se não mostrar compromisso, não for o jogador mesmo ali que quer vencer, não vai continuar sendo titular, depende de que seja, né? Mas Felipe Luiz, ele tem que cumprir isso também daqui para frente, né? Não fazer só com Pedro, fazer com qualquer um. Se Bruno Henrique também não tiver bem, não tiver nos treinos, também tira. Rascaíta, qualquer um. Tem que ser justo com todos, né? E acredito que o Felipe Luiz vai ser assim. Dê sua opinião também pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.